Ah, tá claro. Tá ótimo, Jonilson. Tá. Tá bom? Obrigado, Jonilson. Beleza, então. Desliga Até aí. mais. Beijo, bom trabalho. Desliga aí, Júlio. Oi, meu. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, irmão. Se ele falar lá, não escuta aqui? Ele não, já desliguei ele. Para você, sim. Agora desliga o som lá, por favor. Gelado o rosto. Vamos ficar em pé e vamos cantar 67, Cristo Exaltado. Quero ver como é que a gente vai fazer para cantar, mas o hino é esse. 67. Hoje não temos o Osé, não temos o Abdias, pelo menos até agora, né? Tá ruim. Quem vai tirar aí? Qual é o hino? 67, 67. Cadê os homens dessa... Essa é... Ih, pastor, difícil. 67. Eis a entronizada à destra do bom Deus. Ixi, nem conheço. Ah, claro que conhece. Só Isso. que Então vamos outro. 68. Também não sabe. 168. o senhor que vai tirar, pastor. 168. Então vamos começar o curso sem cantar, né? E 8. Vamos lá. 168. Esse não é possível que não saiba, né? Não, a saber que sabe, só não sabe começar, né? Só sabe acompanhar, né? É. Então vamos orar. 2 orações em voz alta. Obrigado, meu Deus, mais essa oportunidade, Senhor. Estamos aqui reunidos para te adorar, ó Deus. Amém, Senhor. Louvar e bendizer o teu nome e aprender mais uma porção da tua palavra. Amém. Amém. Obrigado, meu Deus, pela semana que passou, Senhor. Amém. Pelo teu auxílio, Deus, que o Senhor até aqui tem nos ajudado. Amém, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém, Senhor. Pela vida dessa igreja, pela subsistência dela, Deus, com todas as dificuldades, mas estamos caminhando, Senhor. Amém. Procurando aprender mais de Ti e ser melhor, Deus, para a sociedade em que vivemos, para a nossa família e principalmente para a Tua igreja, Senhor. Amém. Nos dá coragem e força para sermos corajosos, Senhor, levar a Tua palavra de salvação para aqueles que ainda não conhecem. Amém. Não conhecem, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Senhor, abençoa aqueles que estão a caminho, Senhor, que ainda não puderam chegar, e aqueles que não puderam vir, que também sejam abençoados da mesma forma. Amém, Senhor. Pois é, em nome de Jesus Cristo, sem mérito, que eu faço oração pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Amém, Senhor. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do teu filho amado, te peço mais uma vez pelo perdão pelo nosso pecado, pelas nossas falhas, peço pela essa igreja, pelo pastor que coordena tudo por nós, que nós possamos aprender mais e mais de Ti, Senhor. Amém, Senhor. Cada dia que passa, mais que a gente possa viver a tua vontade, não a nossa, Senhor. Amém. Eu te peço perdão pelo nosso pecado, mais uma vez, agora e sempre. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar. Muito bem. Nós vamos tentar hoje alcançar o capítulo, vamos ver se a gente consegue terminar o 4 e pegar o 5. Para depois a gente pegar o 6, 7, 8. Esses 3 capítulos, 6, 7, 8, são os capítulos cruciais do livro de Romanos. Então, a gente vai ter que dedicar a eles mais ainda nossa atenção para entendermos o que o apóstolo fala. A maravilha é grande demais, porque a gente saber o que Deus pensa é um privilégio muito grande nesse mundo em que jaz o maligno. E a Bíblia é o pensamento de Deus. A Bíblia é a revelação do que Deus pensa sobre tudo que ela fala. O que Deus pensa sobre si mesmo, a Bíblia fala dele. O que Deus pensa sobre nós, crentes em Cristo, hoje. O que Deus pensa sobre o futuro. O que Deus pensa sobre o mundo. E a gente pode viver em sintonia com Deus de tal maneira que a gente viva neste mundo, vamos dizer assim, fazendo parte da solução
e não fazendo parte do problema. Porque quem não sabe o que Deus quer, o que Deus pensa, logicamente faz parte do problema. E isso aí é 99% das pessoas. Porque mesmo os crentes não sabem muito o que Deus pensa porque não conhece. E não conhece por quê? Porque não estuda. Não vou falar que não quer, não, porque vai falar, não, mas eu quero. Não, então tá bom, você quer. Então, se você não conhece, não é porque você não quer, é porque você não estuda. Está na Bíblia? Tá. Ou você depende de sonhar para poder Deus falar com você? Não, tá na Bíblia. Está na Bíblia. Então, a hora que você quiser saber, é só ir para a Bíblia. Só que a Bíblia não é um livrinho de poemas. A Bíblia é uma revelação completa de Deus com 66 livros. É grande e precisa tempo e dedicação para poder conhecer. E mesmo a gente com tempo e dedicação para conhecer, a gente precisa reaprender, porque a gente é limitado. A gente aprende uma coisa hoje, daqui a 10 anos, Esqueceu. como é que a gente está sobre essa coisa? Falta um pedacinho aqui, falta outro ali, já não está mais igual era, então tem que reaprender, rever, para você ficar sempre atualizado, sintonizado e etc. Lógico, enfrentando todos os problemas que esta vida apresenta, que infelizmente está cheio de picareta aí no mundo, dizendo que com Deus você não tem problema nenhum, mas a Bíblia não diz isso. No mundo tereis, ou a gente vai assistir a aflição dos outros e não vai ter? Não, vamos ter. Tem também, não é? E logicamente, enfrentando tudo isso, ainda temos esse canal extraordinário com Deus através da Bíblia. Eu fico pensando, isso eu penso constantemente, como era com Deus antes da Bíblia? Porque hoje eu posso ir para a Bíblia, eu gasto lá algum tempo com a Bíblia, agora que eu mando. Ontem eu estava lá fazendo uma revisão no texto, para ver se tinha algum lugar que não foi copiado direito, etc. E pôr um acento aqui, outro ali, arrumando o texto, para apresentar aqui do jeito que de fato está lá na Bíblia. E então eu posso, a hora que eu quero, eu vou lá e eu leio onde eu quiser, Cantar de Salomão, Gênesis, Apocalipse, Romanos, Mateus, tem a vontade. Antes da Bíblia não tinha isso. O pessoal do tempo de Jesus tinha o Antigo Testamento inteirinho. Quantos livros? 60. O pessoal do tempo de Jesus. Jesus tinha acesso, no tempo dele, a quantos livros da Bíblia? Agora tá difícil, hein? Vou tirar isso daqui. Vocês ficam só me lembrando? É ou não é? Isso é maldade. Parabéns, pastor. Você tem que... Ainda? Obrigado. Eu até querendo esquecer. Eu não vi, né, então. Hoje uma irmã perguntou pra mim como é que eu tô uma semana depois de completar 70, foi cansado. Foi pesado pra burro. Mais cansado. Eu não pensei que fosse tão pesado. Olha, depois pra você limpar aqui, tá? Eu falei com o Genils que a Vilma estava com 61 e estava sentindo velhinha cansada. Ele falou, mas irmã não é 61, ela está com 11. Ele ensinado depois de 50. Ele falou que ela não está com 61, ela está com 11. E depois de 50 ela vai contar 11, né? É, né? 11 mais 50, né? A gente não pediu. O meu avô dizia assim, que de novo não morre, de velho não escapa. É verdade. No tempo de Jesus, tinha o templo lá de Salomão? Salomão construiu? Tinha ou não? Tinha. Ou só tinha o do Edir Macedo aqui na Celso Garcia? Não tinha dia de Macedo, né? Tinha o de Salomão? Tinha. Tinha. E Jesus foi lá? Foi. Então,
naquela época os sacerdotes, os profetas e Jesus tinham acesso a quantos livros da Bíblia? Vou pegar a caneta. Você quer passar um negócio? Tirar ali para tirar aquela. Será que isso tira? Deixa eu pegar essa caneta. Cadê essa caneta? Deve estar lá dentro. Esse canudinho aqui pra que é? Quando vai dentro de algum aparelho de... Por um biquinho. Dá uma chacoalhadinha. Vamos ver qual é a desculpa agora. Mas não sai mesmo, viu? Conta até 10 antes. Deixa eu ver. Traz aí a espátula, não tem uma espátula? Elza, essa coisa que está colada aqui não é a sujeira? Não dá uma faca aí, me dá um revólver, qualquer coisa. Isso aí quando gruda. Não tem uma faca lisa, assim, esses dentes? Do outro lado não tem dente, né, pastor, da faca. Mas do outro lado ela é ruim de fazer. Vai riscar o caminho. Só quer que eu tiro, pastor? Não é com a unha? Com a unha. Vai arriscar tudo aí. Tem um movedor? Quer que eu tire, pastor? Tira. Deixa eu colocar aqui no O HD. removedor acho que não tem, tem mesmo. Tá muito Não, duro. não tem, mano. Isso aí tem que deixar de molho. Tá Quando ele saindo. não se levanta. Tá saindo. Tem que ter paciência. Do livro, né, pastor, se lembrando. Eu tenho 3 minutos. 39, né, Tá. pastor? Tem que ter paciência, 3 minutos. Paciência é o que essa igreja tem. Paciência eu não faço, Não vou riscar 39. ele quando ele coloca com a unha. Sabe pra fazer as contas? Contou aí? Olhou Não, não no contei não. Wix? Eu fiquei buscando lá nas memórias, guardar, que você não estava. Não consciente, lembrei. Ai, meu Deus. Tão bonita sempre aqui, né? Ai, meu Deus. Vou jogar fora aqui. Guardar coisa aqui no brecho. Não tá nem a pena. Agora vai, tem 2 aí, né? Acabando. Acabando a unha.
Vocês estão participando do aniversário aí. Eles aí viram na festa. Tirando a sujeira. Isso aqui é castigo, né? Não vem comer o Não bolo. vieram, né? Então agora. Só esse grande aqui tá ruim, mas já vai já. Vamos abrir uma empresa de limpar quadro. É, Sabe que às vezes surgem as coisas assim, né? Vai fazer uma coisa, arranja um jeito de fazer que os outros não arranjaram ainda. é verdade, isso já é ideia. É. Então, quando compra, às vezes o senhor quer recuperar um vidrinho e aquele papel, a gente tira, mas fica ali. É. Eu passo o removedor. É. O papel fica molinho e sai. É aquela cola que forte que vem. Ah, sim. É só não apertar o Tá bom. Agora tá acabando. Depois aí uma tira aí de meio de semana. Vai ficar escrito, pode tirar? Hã? Se ficar escrito também pode tirar? Só vai tirar se a gente quer. Bota isso. Será que é esse aqui? Quem tiver no site da igreja assistindo, tá vendo tudo isso aqui. Ih, rapaz, justo hoje aqui. Tá filmando, né? O que aqueles dois estão fazendo aqui? Não, aí eles falam, não é? Tá cagando quadro. Não, eles falam, é deixar a limpeza pra fazer na hora do fogo. Faz parte, né? Eles não vieram na festa que mandou no fim. Exatamente. Não Beberam comeu uma festa bolo, boa. não comeu a torta da irmã Severina. É. Eu vou falar. É? E aquele, a irmã Elza pediu a receita do arroz, eu levei uns copos assim. Arroz doce. Eita. Maravilhoso que arroz, mano. Jesus não tem receita. Receita. Só tem receita. O segredo dela é que ela usa creme de leite. Eu cozinho só no leite, cozinho na água. Ah, isso aí tá o seguinte, cozinhar no leite. No leite. Depois É que muito ele tá- gostoso, Depois né? que ele tá bem Minha cozido, filha aí eu falou, mãe, se eu achasse uma panela, eu comia tudo. só. Eu falei, vai lá então, vai nos dois, Vai faz. dar um pouquinho de açúcar e leite de coco. Obrigado. E daí E a unha? cozido, Ah! depois nos- Essa vaquinha é curta, Então tá bom, né? Joia, irmão. Que sustou o teu quartel. Tem uma outra assim, mas dá pra... Eu quero uma cheia dentro. Nessa, acho que tem uma outra. Esse é masculino. Não esse. Não, tá joia. Depois completa. Então, a Bíblia, eu disse que tem 66 livros, certo? Certo. Ela toda. No Antigo Testamento tem quantos ele fala, irmã? 39. Então, 39 tinha no tempo de Jesus. Por que que eu tenho certeza que tinha 39 no tempo de Jesus? Quando foi escrito o último livro do Antigo Testamento? Quanto tempo antes de Jesus nascer? 400 anos. 400 anos. O último profeta que aparece escrevendo, que não tinha profeta só para escrever, mas profeta que escreveu, foi Malaquias. Porque o último profeta do Antigo Testamento não é Malaquias. Quem é? Malaquias é o último livro. Escreveu, né? Escreveu. O último profeta do Antigo Testamento não é Malaquias. Quem é? Ele estava com Jesus, no tempo de Jesus. No Antigo Testamento não terminou com a vinda de Jesus? João. João. Que João? João. O Batista, exatamente. Não foi João o Batista, filho de Zacarias, que quando nasceu com essa função de ser o precursor de Jesus, isto é, aquele que viria antes para apresentar para os judeus Jesus. Quem deveria dizer que Jesus era o Cristo? Alguém com autoridade. Quem era esse alguém? Um profeta. João era tido como profeta para eles? Sim. Era. Ele que disse o que de Jesus? Para mostrar Jesus para os judeus da época de Jesus. E vem aquele
que Não, vem não, já estava lá. já estava lá, aquele que não... Não, estava lá não. Ele falou, esse aqui... Eis o filho Filho, Não, que não chegaria nem aos pés. não. Não, que não. Ele chegou para os judeus em praça E pública, apresentou ele. lá pelas coisas, ele apresentou. Eis... Cordeiro de Cordeiro. Deus. Quando a gente sabe o versículo é assim, alguém começa, a gente É que nem continua, música, né? é que nem a música. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso apresentava o Jesus para os judeus? Apresentava? Sim. Dava para os judeus entender que Jesus era o Cristo? Dava. E para o gentio? Também, né? Não? Por quê? O judeu já estava esperando. Claro, Ele é só- o gentio não sabia de nada. Agora o judeu sabia? O judeu não sabia o que era Cordeiro de Deus? O gentio não sabia disso. Não, quem sabia O judeu fazia todo ano um sacrifício anual para sacrificar um cordeiro, dizendo que acreditavam que viria lá na frente um ser humano para ser sacrificado no lugar daquele cordeiro, que aquele animal só representava aquele que viria. E aí João diz que aquele ser humano, Jesus, era O cordeiro. o Cordeiro de Deus. Porque os outros cordeiros não eram de Deus. Eram dos sacerdotes, do sumo sacerdote, do povo. Não era o povo que criava o animal e que levava lá e sacrificava? E agora João está dizendo que este é que Deus oferece para tirar o pecado da humanidade, ou dos seres humanos, certo? Então, observem bem, os irmãos, que... Bom dia. Observem bem, os irmãos. Pai de hora. Observem bem, os irmãos, que são detalhes que ligam uma coisa na outra e dá para a gente um entendimento. O que é o conhecimento? É a informação, o entendimento da informação e a compreensão do entendimento da informação. Aí você tem os três juntos na sua cabeça, você tem o conhecimento daquilo. Conhecimento não é saber que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, não. Isso é informação. Quando a gente diz que ele descobriu o Brasil, é que a gente sabe que saiu numa excursão para procurar novas terras, saiu de Portugal em direção às Índias, não ao Brasil. O Brasil não sabia do Brasil. As Índias para comprar especiarias lá, que a Índia sempre produziu canela, cravo, esses negócios, no outro lugar não tinha, então tinha que buscar lá. Mas enquanto a gente vai lá, vamos procurar lugares novos que a gente não conhece ainda. Colombo tinha acabado de descobrir a América do Norte, ele foi em 1492, é isso? Foi descoberto os Estados Unidos, a América do Norte, 1492, Brasil, 1500, 8 anos depois. Então eles tinham acabado de correr a notícia, 8 anos dava para chegar a notícia em Portugal? 8 anos? Dava. Que era de navio, né? Tinha... Jirico. Por terra era de Jirico e pelo mar era de navio. Dava um barquinho lá e disse que era navio, né? Navio é hoje. Caravelas. Caravelas, isso. Dependia do vento. Andar. Se o vento soprasse para o lado contrário, eles tinham que fazer um arranjo que era para ir para onde eles queriam. Então, eles... quer dizer, conhecimento é mais do que saber que ele descobriu o Brasil. Porque descobrir o Brasil é informação. Nós recebemos a informação que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Se você não sabe mais coisa, que aí vem o entendimento, aí vem a compreensão, você não tem conhecimento. Então na Bíblia é a mesma coisa. Então aí está João apresentando Jesus para os judeus e dizendo, eis, ele nem falou quem era Jesus. Ele só disse que Jesus era aquele sobre o qual eles celebravam todo ano
sacrificando um animal que representava esse que viria. E aí esse que viria veio. Está aqui, ó, diante de vocês. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tirando o pecado do mundo, resolve o problema do ser humano. Tirar o pecado do mundo é resolver o problema do pecado. É lógico que tirar o pecado do mundo é uma expressão simbólica. Porque não tinha solução para o pecado. Não tinha. Deus é que arranjou a solução. E a solução para o pecado era um preço muito alto. Qualquer pessoa do mundo, das 7 bilhões e 200 milhões que existem hoje, e de todos que existiram até hoje, que morresse, ou se as 7 bilhões morressem, para isso, não tiraria o pecado do mundo. Não resolveria o problema do pecado. Mas uma pessoa resolveria o problema do pecado. Se essa pessoa tivesse essa competência. Então Deus arranjou esse caminho. Ele, 3 pessoas na Trindade, uma delas foi designada para esse fim. Para isso precisou fazer uma coisa que também o ser humano não ia poder fazer. Agora tem uma novela nova aí na Globo, que está começando a expor as questões espíritas. É muito bom assistir e prestar atenção no que eles fazem. O espírito entra no cara, vira gente, não é atropelado, como se fosse sobrenatural. E o espírita crê nisso. E a Bíblia fala de possessão demoníaca. Ainda que hoje não exista isso, mas existiu isso. E o diabo está aí. Os demônios estão aí. Eles só não podem fazer o que eles faziam. Não pode entrar em ninguém, não pode... É sugestão. Agora ele chega na frente, sacode a mão, entende e vai fazer o que ele quer. Ou não vai. Agora antes não. Entrava. Possuía a pessoa. Jesus expulsou vários, os apóstolos expulsaram demônios, etc. Hoje esse negócio de expulsar demônio é esse piada. O demônio está lá atrás do cara, está lá aquela confusão toda, fala que está pegando fogo no prédio. Ai, sai correndo. Entendeu? Quer dizer, entendeu? Não tem nada não. Deixa os adiantados chegarem. Bom dia. Bom dia, Senhor. Bom dia. Já falei mal de português aqui hoje, mas você não estava aí? Tá bem. Não pode se defender, né? É. Então, o Cabral lá, quando foi para as Índias, mas com o olho assim, para ver se achava algum lugar, deu um vento contrário, levou o barco dele para o outro lado, ele viu umas terras, achou. Nós já andamos para Chuchu. Deve ser as Índias. Por isso que chegaram aqui, quando viu gente aqui, como é que eles chamaram? Índios. Que pensou que estava? Nas ilhas. Tá vendo? Uma coisa tem ligação com a outra. Mas como é que chama índio? Índio por isso, porque ele achou que era Índia. Quem nasce na Índia deve ser índio, ainda português, né? Tá certinho. Certo, esperto. Onde eu estava? Então João foi apresentando. Vou falar mal dos outros, é assim. Esquece. Né? Então João apresentou Jesus, aliás, a questão do pecado, para resolver o problema do pecado. Deus então arranjou essa estratégia, esse caminho, esse jeito. Uma pessoa da Trindade tornar-se um ser humano, mas não deixa de ser a pessoa da Trindade. Mas assumindo a humanidade de um ser humano para conviver com os seres humanos e se apresentar como salvador dos seres humanos. E agora, como é que nasce como ser humano sem pecado? Não teve, não. Teve. Primeiro, quem pecou no Éden?
Ele comeu e deu para ela. Então ele é assumiu o título, ele é o titular do pecado. Se esse ser humano novo que tinha que aparecer aqui, não podia aparecer na montanha, porque tem que ter origem. Por exemplo, seria da descendência de Davi? Estava escrito isso no Antigo Testamento? Estava. Então, se ele aparecesse, não era da descendência de ninguém. Tinha que nascer biologicamente. Então, Maria ficou grávida por ação e obra do Espírito Santo. Milagre. Ou não? E esse aí é Jesus. Por isso, sem Pecado. humano e sem pecado. E ele foi 100% Deus, foi 100%. Não, ele foi não. Ele é 100% Deus e foi 100% humano. Percebe? Ainda perpetuou a nossa forma. Por quê? Assumindo essa nossa humanidade, perpetuou, ela continuou. Então, é interessante isso, porque aí ele veio e resolveu esse problema, porque ele pôde se apresentar como aquele que queria, vamos dizer assim, pagar o preço por aqueles pobres miseráveis que não podiam pagar nada. Que juntando todo o dinheiro do mundo, não daria para pagar esse sacrifício para poder alcançar isso. E João diz isso para eles, sem dizer mais nada. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Eles captaram? Opa, esse aí era um ser humano, não era um bicho. Então esse aí é o Messias. E ele veio. E aí alguns já creram nele. E outros? Não creio. A maioria ou a minoria? A maioria. E ele viveu aqui, ele fez o ministério, etc, etc. Então é importante observar que quando a gente está falando de revelação de Deus, de Bíblia, etc., é uma coisa espetacular. Quando você começa a ler a Bíblia assim, com interesse na Bíblia. A Bíblia é a expressão dos pensamentos de Deus. Tudo. Não há o que Deus possa me dizer hoje, para mim, fora da Bíblia, que não esteja na Bíblia. Então ele precisa dizer. E eu perguntei no começo para vocês quantos livros Jesus pôde manusear no tempo dele, que eram livros do Antigo Testamento, porque se era no ministério de Jesus, não tinha nenhum livro do Novo Testamento. Eram 39. E a Bíblia toda tem? 66. Então, 6 menos 9? 7. Não é 6, Jota, é 16. É. 16 menos 9? 7. 7. Você sabe porque o 7 é cortado ou não? Não. Mas sempre você viu o 7 cortado, né? É que é o 7º mandamento, quando Moisés colocou lá, o judeu falou, corta esse. E não adulterarás. Tem cada piada, né? Tira esse, que senão nós estamos fritos, né? Esse é pensado, né? O desenho do Zé Dezinho, né, meu? 7. 16, então tirou um daqui, né? Sim. Aí aqui tem 5. Menos 3? 2. Então, no Novo, nós temos 27 livros, que foram escritos depois da morte de Jesus. Muito bem. Esses livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, juntos, é que formam A Bíblia. Não falo o que eu gosto de ouvir. A revelação completa de Deus. Ou Bíblia Sagrada. Olha, não usa muito a expressão, a gente usa a Bíblia Sagrada, fica parecendo que a gente é católico, que católico gosta de falar Bíblia Sagrada, etc. Mas precisa, porque a palavra Bíblia aqui no nosso meio não. Mas fora do nosso meio,
ela é muito usada, sem ser se referindo à revelação completa de Deus. Porque a palavra Bíblia do grego significa uma coleção de livros. Por isso que foi escolhida a palavra Bíblia para pôr na Bíblia. Entendeu? Uma coleção de livros. Quando você fala Bíblia Sagrada, você sabe a que se refere essa Bíblia? Ou é qualquer coleção de livros? Não. Não. É aquela que é o conjunto dos livros do Antigo e do Novo Testamento juntos. Certo? Estou errado. Certíssimo. Muito bem. Então, entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro, vamos ficar mais fácil para vocês. Entre o último livro do Antigo Testamento e o nascimento de Jesus, quantos anos são? 400. 400. O primeiro livro do Novo Testamento foi escrito lá para frente, mais ou menos 62, 63, 65, do nascimento de Jesus. Porque a história é dividida em duas partes. Você vê a importância de Jesus? Podia continuar contando de lá para cá, né? Não, Jesus divide o mundo em duas partes. Não tem desculpa pessoal. Quando ele fala 2014, ele está dizendo que Jesus nasceu. Que é 2014 de onde? Quando? Do nascimento de Jesus para cá. E para antes de Jesus tem uma sigla, né? A, C. Depois de Jesus tem uma sigla, né? D, C. Depois de Cristo. Então, esses 400 anos que Malaquias, quer dizer, 400 anos antes que Malaquias escreveu o último livro do Antigo Testamento, não indica que foi o último profeta do Antigo Testamento, mas que escreveu o livro foi. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento que escreveu um livro. Mas o último profeta do Antigo Testamento foi João o Batista. Porque tem mais de um João. Por isso você falar João o Batista. Todas essas coisas precisam ser esclarecidas. Para a gente não ficar igual idiota, falando de uma coisa e confundindo as pessoas com outra. Não é? Então, esse João Batista disse isso. Eis o Cordeiro de Deus que pecado do mundo. E Jesus viveu, fez seu ministério, morreu na cruz por nós, ressuscitou, voltou para o céu, os apóstolos continuaram, os discípulos continuaram, a igreja que tinha sido organizada por ele continuou, se espalhou pelo mundo inteiro e chegou até aqui a primeira igreja batistolista em Vila Formosa. E nós vivemos aqui hoje. Então, para saber as coisas de Deus, o que Deus está pensando, o que Deus pensa sobre qualquer coisa, pode pensar qualquer coisa que você quiser aí. Fala um assunto aí. Sexo. Nós podemos saber o que Deus pensa sobre sexo? Podemos. Deus aprova gay? Não. Lésbica? Não. Não. Mas você não pode discriminar, ô idiota. Eu estou dizendo que não aprova, eu vou continuar não aprovando. Eu não estou dizendo que você não pode ser. Isso é problema seu. Cada doido com a sua mania. Agora, você está errado, está errado. Você está errado e quer ficar certo, porque eu não posso te discriminar. Eu não posso impedir que você seja. Aliás, posso comigo. Não faz gracinha não, que você vai ganhar o seu. Correto? Mas, não confunda as coisas. Está muito claro. Você pega o texto de Romanos, por exemplo, não é que Deus está falando de outra coisa, não. Ele está falando disso. Não é? Está falando disso. E com todas as palavras que a gente pode entender como ser humano e ainda falando português. Pelo que Deus... vamos ver aqui. Capítulo 1. Versículo 22. Romanos 1, 22. Dizendo-se sábios
tornaram-se estultos ou loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Está falando de quê? De homem, de ser humano. Imagem de quem foi mudada?